Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos aí ao nosso Papo Ágil dessa quinta-feira. Agradecer o Léo Ávila, meu amigo de longa data aí de bootcamp e de papos de cerveja, que vai trazer para nós o assunto de hoje, que é sobre o Azure DevOps e como a gente prepará-lo para gerenciar times ágeis e projetos voltados para agilidade. Ele está preparado para responder as perguntas mais difíceis que vocês possam fazer, tá? A gente preparou bastante o espírito dele para isso. Alguns recados, né? A gente está gravando a apresentação, depois ela sobe para o nosso canal do YouTube, para que quem não possa, porventura, assistir ao vivo, possa fazê-lo depois. E Léo, você fica à vontade para conduzir questões de abrir microfone, momento de perguntas, fica à vontade, o show é seu. E pode tocar o barco agora. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela, voltar para de vocês aqui. E também, Caio, agradecer, né, a oportunidade, porque tem um tempo que eu estou devendo de participar com vocês e também apoiar aí na questão do DevOps, né? Então está sendo um prazer aí tentar contribuir. Fiquem à vontade com dúvidas, né? E a ideia hoje não é abordar em cima de um roteiro, mas também é fazer na prática, né? Conhecer na prática a ferramenta e, de repente, gerar alguns insights para vocês e de modo que consigam melhorar aonde estão trabalhando e também conhecer, né, todo o potencial dessa ferramenta visando ali projetos, squads e times, né? Então, só para mim não me perder, eu tenho aqui um guia, mas vamos começar aí com um overview da ferramenta, onde eu já deixei uma squad configurada, né? E depois conhecer ali os processos, default, que vem do DevOps, depois a gente avança para customização, e aí da customização de um novo processo a gente começa a desdobrar aí para um novo projeto, para uma configuração de time, para uma configuração de work item, configuração de fields, enfim, tem toda essa série aí de recursos que a gente possa parametrizar e nos atender de uma forma um pouco diferente que existe hoje, né? E aí, terminando toda essa primeira jornada, a gente avança um pouco com queries e conhecendo a forma que o DevOps nos permite de montar queries, né, personalizadas ali e inserir isso dentro de uma dashboard para a gente ter um controle do projeto, da squad, de múltiplos times, enfim, dá para ir avançando aí bastante, tá? E finalizando, depois a gente começa os aplicativos da Marketplace. Tem algumas sugestões, tá? Existem uma série de aplicativos disponíveis e gratuitos para a gente melhorar ali o nosso controle. E depois também a conexão com o Excel. E aí pensando em migrar projetos e plataformas, né, independente da plataforma, para o DevOps, né? E depois disso, dar manutenção, ajustar, né? Enfim. E aí eu termino com alguns tutoriais também, que são boas práticas aí para vocês conhecerem, né? Todo o perfil de queries, né? Então, a comunidade da Microsoft tem tudo isso já mapeado e disponível para consulta. Então, com esse workshop, mais essa fonte aí de pesquisa e estudo, vocês podem melhorar bastante aí na questão do conceito e aplicação da ferramenta no dia a dia, né? E às vezes eu começo a falar, e principalmente agora que eu vou entrar em muitos campos específicos, e eu pego no tranco e, cara, Caio, atenta aí para o pessoal que vai levantar a mão ali, ou se quiser abrir o microfone direto, porque tem bastante conteúdo e eu vou seguir aqui de modo que aguardo vocês me interromperem, tá? Para a gente poder discutir algum projeto, algum recurso, uma ferramenta aqui dentro do DevOps. Beleza? Beleza. Vamos que vamos. Então tá, entrei no DevOps, né? O que eu estou vendo aqui? Essa organização Léo Oliveira Ávila, um nome bem sugestivo e criativo, né? Um DevOps que eu tenho para teste. Nas empresas anteriores que eu estava atuando, a gente trabalhava com o DevOps e aí, mediante a necessidade de customização, eu acabei criando uma ferramenta para conhecer o potencial dela, porque em muitas organizações, por vezes, a gente não tem acesso a esse tipo de recurso por uma série de questões de segurança, áreas de processos, né? Então, a ideia aqui é mostrar isso para vocês e foi o que me motivou, né? Foi a minha dor me motivou para buscar esse conhecimento, tá?
Então, quando eu acesso o DevOps pela primeira vez, eu tenho aqui meus projetos. Como eu tenho um perfil de administrador, eu visualizo todos. E aí eu montei para nós aqui uma squad, Pizzaria do Ágil, hoje é quinta-feira, né? Dia sugestivo aí para comer uma pizza e aí também para dar fome aí durante o evento. Depois eu tenho um projeto de Lean Portfólio. Na verdade, é mais um consolidador de outros projetos, e a gente vai conhecer isso aí depois. E uma squad custom que eu deixei aqui, que era a minha área lixo, assim, onde eu jogo tudo para testar e não atrapalhar o que está em andamento, né? Com um perfil de administrador é possível criar um novo projeto aqui no canto direito. Vocês estão vendo meu mouse? Tá tudo... Porque eu perdi a minha tela, Caio, que eu fico visualizando a minha transmissão. Mas... Tá, não, tá, Estamos estamos vendo vendo sim, Léo. Tá, beleza, então. Aí, aqui, além dos projetos, eu consulto quais são os meus work items, então, quais são as atividades que estão atribuídas ao meu nome e qual é a minha atividade, né? Ele tem todo um histórico de tudo que eu fiz durante aí os dias, e aí, caso tu esqueça alguma coisa, facilmente tu consegue localizar aí o histórico. Dá para ver aqui que eu estava trabalhando ontem, montando aqui a squad, né? Dei uma brincada aqui para ativar aqui o nosso DevOps. E também é possível visualizar a questão dos pull requests, né? Caso tu faça essa configuração vinculada a código, e ele faz toda essa gestão aqui ao lado. Mas, começando aí da parte boa, vamos entrar num projeto e conhecer aí como que é a nossa capa de projeto, né? Onde tem a nossa wiki, nossa dashboard, ou a nossa sprint, os nossos boards de trabalho e demais informações, né? Aqui, nessa primeira interface, que é o submenu esquerdo sumário, ele te traz algumas informações do projeto. Eu posso ter a configuração de quais as tags que eu utilizo para personalizar minhas atividades, qual é a estatística desse projeto agora e quais são os work items que estão completos. Dados que no dia a dia a gente acaba nem se atentando pela possibilidade de ter uma dashboard personalizada depois e todo um controle lá específico, seja de gráfico, seja de sprint, seja de erros abertos, né? É um indicador aqui que a gente acaba nem se atentando, tá? Lá no submenu Dashboards, que é o segundo, é onde a gente faz esse controle. A ideia aqui não é nem entrar muito nas dashboards, porque ela não muda tanto de outras ferramentas, mas aqui rapidamente eu já tenho acessível aqui o gráfico de burn down, burn up, esse chart de work items aqui é uma série de gráficos a partir de queries, então é bem bacana que todas as queries que a gente montar, a gente pode transformar isso em medidas e indicadores, né? Então, falando lá do Lean Portfólio, acho que até o Felipe perguntou no grupo antes, é uma ideia para a gente de como monitorar múltiplas squads e múltiplos times dentro do DevOps, né? CFD, Cycle Time, Lead Time, enfim, série de gráficos aqui, controles que a gente pode ter dentro da nossa dashboard. E ainda também existem na comunidade do Marketplace outras alternativas, tá? E também temos a Wiki. Cada squad, quando eu falo squad é projeto, tá? No DevOps. Mas como o DevOps não nos permite ter um projeto detentor de múltiplas squads, eu transformei o projeto do DevOps em squad só porque no meu âmbito de trabalho era mais fácil, tá? Mas aqui, então, a gente pode ter uma wiki, onde tu compartilha conhecimento, tu faz, vamos pensar no Confluence do Gira, né? Então, eu consigo ter dentro do DevOps da minha squad essas informações e aí a gente pode personalizar ela, ter toda uma sessão de orientações, né? Orientação de processo, orientação de bug, de como atender o cliente, enfim, aí fica a critério da criatividade de vocês. E abaixo agora, apresentando só aqui essa parte mais burocrática e chatinha do DevOps, vem a parte legal. É onde a gente entra nos boards, né? E aqui, toda a informação do projeto, a informação mais preciosa que a gente tem que se atentar nesse menu aqui de board. E o primeiro item que a gente tem disponível são os work items, né? Então, aqui ele só faz uma listagem de tudo que está cadastrado dentro do meu projeto. E é um recurso que no dia a dia a gente acaba nem utilizando tanto, porque ele não nos permite fazer, sei lá, manutenção da nossa sprint, manutenção do nosso backlog, né? Ele só é uma lista aqui para me ter esse controle, criar work items, né? Então, aqui eu tenho bug, épico, feature, issue, task, o caso de teste e também histórias. Eu posso trazer isso para uma query e vocês vão perceber que em várias telas que eu entrar agora, ele tem um padrão, né, de opções
que isso depois que a gente conhece, se ambientaliza, fica muito mais fácil de trabalhar no dia a dia. Inclusive, às vezes, confunde o Work Items com a parte de backlog que eu vou mostrar na sequência. Opções de coluna são essas que eu tenho aqui, ID, título, quem que é o responsável, qual é o status. A área PF é a área do projeto, né? Então, eu posso ter, dentro da área PF, eu posso criar segmentações do meu projeto, e aí eu poderia fazer esse controle por aqui de visualização. Tags são as labels do Gira e etiquetas em outros produtos, onde a gente pode começar a classificar melhor nossas atividades, e as tags depois viram um gatilho bem legal lá para trazer na dashboard, tá? Comentários e data que foi ativa e funções mais administrativas da ferramenta. E agora a gente entra no backlog, que é a terceira opção aqui do menu de boards, e aí é onde tudo que a gente viu em Work Items fica de uma forma muito mais organizada, né, e direcionada aí ao nosso foco do dia a dia, tá? Pelo menos na minha atuação aqui. Então, a nossa estrutura de visualização começa a partir de épico, feature, história de usuário, tarefas, bugs e issues, tá? Então, ele monta toda essa árvorezinha aqui, eu consigo, a partir desse recurso, ir expandindo as opções, né? E dentro dessas opções aqui, evoluindo para nível de feature, a nível de história, as tarefas, né? E depois também, se a gente configurar o nosso projeto, os bugs, tá? E essa questão dos bugs aí, a gente vai ver lá na configuração do board. E eu peço aí que alguém anote, porque eu não gosto de ficar prometendo as coisas e não cumprir depois, tá? Então, tudo que eu estou prometendo falar depois, anota aí, pode me cobrar. Mas, beleza. Maximizando e minimizando aqui a estrutura. A mesma visualização dos work items, né? Só que agora a gente tem o tipo de work item, e aqui também se faz mais sentido ter outras opções, né? Que nem assim, qual é a iteration path do meu projeto? O que é a iteration path? Qual é a sprint que ele está, né? E aí a gente faz essa manutenção aqui das colunas através do column options, aonde é possível, além das opções que ele já traz pré-definidas, a gente aumentar ainda a linha de controle, tá? Então, aqui é possível colocar, por exemplo, trazer lá a área PF, caso a gente use mais de uma área dentro do projeto, segmentado e tudo. Responsável, vamos ver alguma legal aqui. O board column é bacana que ele mostra em qual coluna essa atividade está lá no nosso board, né? O board column done é quando a gente explica uma coluna e visualiza se ela está em desenvolvimento em doing ou done, se ela está em doing ou done, né? Então, aqui ele consegue te fazer esse link para visualizar no backlog. E aí, com certeza, facilita bastante o controle da sprint e o controle do nosso backlog para sprints futuras, né? A data de alteração, a própria descrição da atividade, enfim. Gente, aqui são praticamente todos os campos do DevOps dentro dessas opções de coluna para a gente melhorar aí a nossa lista, tá? E aí, por falar em lista, a gente abriu aqui, né? Ético, feature, história, bug, tarefa, enfim. Para mim mudar essa forma de visualização, eu tenho aqui neste botão os éticos, as features e as histórias. Eu quero só trabalhar a nível de história, eu não quero ver qual é o ético que ela está vinculada, eu quero dar um foco aqui. Este é o momento, e conforme eu mudei aqui de história para épico, a gente já tem uma mudança também nas colunas, né? Que nem aqui eu tenho como exemplo o progresso dos work items que estão associados a essa história, que são as tarefas, e qual é o progresso por story points. São opções que o DevOps, inclusive, implementou, se eu não me engano, ano passado, que facilitam o controle aí do backlog, e ele vai fazendo uma barra de progresso conforme as atividades vão sendo concluídas. Então, é bem legal. E talvez até, eu coloquei aqui só em histórias, mas talvez isso fique bem, a questão dos story points fique bem mais interessante ali, a nível de visualização de feature e objeto, tá? Mas está aí a opção. O que mais? Ao lado aqui nós temos o View Options, onde eu tenho Mapping, Planning e Off, os itens mais importantes, né? O Planning eu consigo, dentro do meu backlog, visualizando aqui as minhas atividades, já trabalhar nas sprints. Então, aqui eu tenho o backlog principal,
a Sprint 1, a Sprint 2 e a Sprint 3. Tudo isso eu configurei anteriormente e nós vamos configurar depois, né? Mas só para deixar de uma forma mais visual e também que assim, ó, eu quero que a pizza marguerita a gente vai fazer na Sprint 2. Arrasta para cá e está feito. Ela já entrou para a Sprint. Quando a Sprint estiver ativa, claro, né? Ela está aqui no Iteration Path. E quando a Sprint virar, ele já vai começar a contabilizar, já vai começar a marcar os pontos ali do trabalho, das colunas de new, desenvolvimento e por aí vai. Também é possível incluir novas sprints aqui nessa lista, é óbvio que vinculado a um perfil de acesso, né? Isso depois tu faz toda a configuração ali, eu tenho um time de desenvolvimento que não cria sprint, o PO que cria sprint e o Agile Master. Então, permite para eles, né? Dá para fazer toda essa gestão aí de usuários, tá? E ainda aqui nas opções, eu posso melhorar ali a visualização dos itens que estão com associação de atividade, forecasting. O mapping, ele serve para a gente visualizar quais são as features que estão nessa minha lista, né? E ajuda a facilitar um controle. E voltando aqui, eu falei dos aplicativos legais lá do Marketplace, né? A gente já tem aqui instalado o Feature Timeline. Ele compõe também o Epic Roadmap. Isso é bem legal, porque a gente não faz só a gestão do backlog, mas também consegue fazer aí ter uma visualização meio que a nível de roadmap, né? E óbvio que com mais itens aqui fica muito mais legal de visualizar, mas aqui eu consigo acompanhar tudo que eu estou planejando. Tanto é que eu coloquei agora a Marguerita, que faz parte do nosso cardápio de hoje, coloquei ela para Sprint 2 e aqui já espichou minha feature, né? Se eu voltar lá, entrar aqui, se eu voltar ela para... Meu mouse está travando. Voltar ela para cá, na hora de visualizar aqui a minha feature timeline, ele já retorna aqui a nível de feature, né? Tá, Léo, mas como que eu sei quais histórias estão dentro dessa feature? Gente, tem um botãozinho de informação, e aqui mostra, ó, a pizza 4 queijos vai ser feita na Sprint 1, e eu tenho no backlog desta feature a marguerita e a calabresa aguardando, né? E aqui eu também consigo programar as minhas histórias, eu consigo arrastar elas para cá. Se o meu mouse colaborar um pouquinho. Aqui. Eu não estou conseguindo chegar na telinha. Mas é possível tu arrastar e já começar a organizar a nível de história esse planejamento, tá? Ainda aqui na Feature Timeline eu posso fazer o planejamento das features, né? Então, se eu quero pegar o forno a lenha, é meio até estranho, né? Pô, eu vou trabalhar o forno a lenha só no final da sprint, mas não considerem as boas práticas aqui. Mas eu quero botar um forno a lenha, então eu jogo para cá, ele já fica organizado para a sprint 3. Se eu tivesse histórias de usuário dentro do forno a lenha, já estariam aqui na informação, tá? O que mais da Feature Timeline? É isso. O Show Details, ele mostra aqui um pouco a nível de história dentro da feature. Então, se eu tivesse já um progresso dessas atividades sendo concluídas, ele já vai fazendo esse acompanhamento. Essa visão é muito legal para nos facilitar aí para ter um acompanhamento para uma área mais gerencial, né, que já vai chegar lá para mostrar um backlog de produto com aquela tela do DevOps cheia de recursos, fica meio estranho. Então, aqui fica mais legal aí de tu trabalhar essa informação e apresentar para áreas, ou, enfim. E também aqui ao lado o Epic Roadmap. Aqui é bem parecido com a questão do Feature Timeline, porém ele consolida as informações de uma forma um pouquinho diferente. E aqui, como é uma versão beta, na outra tela eu não estava conseguindo, essa aqui já está funcionando legal. Beleza, vamos voltar para o backlog. Dadas as apresentações aqui, já conferimos a organização e a visualização a nível de épico, feature e história, a forma que a gente organiza isso dentro do backlog e a forma que a gente planeja isso para as nossas sprints, né? E também, se necessário, criar sprints já a partir daqui. Gostaria de saber de vocês alguma dúvida dentro do que vocês conhecem, assim, ou do cenário de vocês de trabalho hoje, se é muito diferente.
Olha, eu trabalhei um pouco com DevOps no meu trabalho anterior, mas agora onde eu estou, usa Gira. Aí eu estou olhando essa tela aqui, que saudade do DevOps. A minha pergunta era um pouco também em comparação com o Gira. Eu também uso o Gira hoje e não sou um entusiasta do Gira, vou ser bem sincero para vocês. Eu acho ele extremamente desorganizado, extremamente bagunçado. E aí eu percebi que você tem dentro do DevOps toda essa hierarquia, né, do épico, história. E aí você colocou o bug, ele está num nível abaixo da história do usuário? Você sinalizou Ele isso? pode estar abaixo e pode estar no mesmo nível. Ou ele não entra nem a nível de board, como se fosse uma sustentação. Eu vou mostrar na hora que a gente olhar o board, eu já vou mostrar isso para refletir. Mas ou o bug fica aqui dentro, tá? Ó, aqui eu vou dar um add. Opa, no meu aqui ele não está dentro. Ou o bug fica a nível de história, ou ele fica a nível dentro da história. É uma configuração. É uma possibilidade, tá? Isso aí. Até deixa eu ver se... Como eu estava mexendo muito nos projetos aqui... Ó, ele não está a nível de história. Tá. Pizza queimada. Tá. Eu consigo incluir ele direto. Ele tá no mesmo nível da história, nesse caso. Ele não está inserido na história. E ele poderia estar até abaixo da tarefa, pelo que eu entendi, ou não necessariamente? Na tarefa, ele anda na mesma linha. Na mesma linha, tá? Ele tem o mesmo nível da tarefa. Isso aí. Beleza. Até aproveitando, deixa eu exemplificar melhor aqui. Vou abrir rapidamente as configurações do projeto. Aqui, ó. Aqui primeiro é a configuração que tu faz essa amarração, se o bug vai ser trabalhado com tarefas ou com requerimentos, né, requisitos. E o backlog, eu volto lá, peraí. E aqui, ó. Aqui eu habilito se eu quero trabalhar com épico, feature e história. E depois eu já mostro para ti como que eu isolo isso, tá? É bem tranquilo. E até falando do LPM ali, né? Eu tenho épico, feature, história, bug, tarefa. Eu posso criar níveis acima do épico. E vamos pensar numa gestão de oportunidade, né? Um orçamento, enfim, como que vocês trabalham hoje. Tu ainda consegue aumentar essa hierarquia, mas sempre a top level, nunca entre um épico, entre uma feature, tá? E aí ele fica disponível também nessa visualização. Bem mais amigável que o Gira. Mas assim, ó, cara, eu trabalhei com Gira, trabalhei com DevOps e hoje eu trabalho com Gira. Os dois não são perfeitos. Tem coisas no Gira que eu acho fantásticas, principalmente a parte que ele automatiza muito mais a tua gestão de sprint, teu fechamento de sprint. O DevOps é muito solto isso, né? E o DevOps, porém, ele tem toda uma gama aí de configurações que a gente vai num mundo absurdo, tá? Isso é só o pontapé do iceberg. Beleza? Beleza. Então, aí apresentado o nosso backlog, as nossas possibilidades, a gente vai para o nosso board. E aí, conforme eu disse antes, né, a ideia não é apresentar uma metodologia perfeita, e sim tudo que o DevOps pode nos permitir de configuração. Então, aqui eu coloquei algumas classes de serviço, fiz um board bem grande, algumas regrinhas, e a ideia é ir expandindo e desdobrando toda essa possibilidade para vocês, tá? E aí apliquem conforme o seu dia a dia. Mas, vamos lá, mesma interface aqui de cima, né? Do board, da feature, do épico, e aqui também do mesmo filtro, onde eu tenho os tipos, né? Bug história, assign to, as tags que eu vou ter dentro das minhas atividades, que eu posso filtrar. Eu atendo, sei lá, a Clara, Vivo e o Corinthians, né? Aí minhas atividades têm essas tags aqui, tu consegue fazer todo o manejo e controle por elas. Aqui nesta tela ele traz a interação corrente, ou seja, qual é a minha sprint que está corrente, que está valendo, né? Para visualizar. Eu já dou uma dica, porque quando tu começa um DevOps novo, ele não marca isso aqui. E tudo que está no backlog vai aparecendo no nosso board. Ele é um board que ele trata a nível de sprint e a nível de backlog ao mesmo tempo, tá?
Eu posso também combinar... Aqui eu tenho, por exemplo, a iteração corrente, que é a Sprint 1, que a gente está falando agora, e a Squad Pizzaria do Ágil, que é o nosso backlog. Então, se eu tivesse a Sprint 2 ativa e já tivesse rodado e tal, ela já apareceria aqui, tu poderia combinar isso, tá? Que não é legal. A área, então, se caso eu tenho mais uma área segmentada dentro do DevOps, e atividades associadas aqui, aí ele já trouxe as features que estavam lá no nosso backlogzinho. E aí as colunas, gente. Então, aqui eu tenho a possibilidade de criar itens novos, né? E desses itens novos, conforme a configuração ali, histórias ou bugs, ou até mesmo só histórias com bugs dentro de histórias, sei lá, bug dentro de um escopo de uma sprint durante um desenvolvimento. Ah, não, mas eu atendo sustentação, eu quero ter bug, quero ter issue, por exemplo. Dá para colocar issue dentro da história de usuário e seguir ali uma diferenciação entre a tarefa, que o DevOps trata mais como uma tarefa técnica, e também uma issue que a gente consegue fazer depois uma métrica de quantos erros estão sendo abertos aí durante o desenvolvimento daquele escopo, né? Aqui temos os cards, todos coloridos, com muitas cores bonitas, e essas cores aqui são todas vinculadas a algumas regras, tá? Eu coloquei como exemplo a classe de serviço. Então, vamos supor que eu tenho aqui um sprint backlog programado aqui para sprint 1, tananã, tá bonitinho, já fizemos a plane, o pessoal já conheceu, já refinou, determinamos as classes de serviço, então essa configuração já faz um gatilho para as raias de atuação, que é o Expedite, o Fixed Date, o Standard, Intangibles, ou o que vocês acharem mais legal. Eu posso colocar aqui o nome do meu time, por exemplo. Eu tenho o João, Pedro e Augusto. João, Pedro e Augusto, né? Dependendo do time de vocês. Então, tudo isso são configurações que a gente faz que facilitam o nosso controle do dia a dia, tá? Ah, Léo, mas por que o Expedite muda a cor aqui na classe de serviço e não muda a cor no board? Pode mudar. Pode mudar, só que dependendo do que vocês pensarem em fazer, em agir, né? É legal sempre pensar em como tu vai poder mensurar isso depois, né? Como tu vai gerar uma query depois disso. Então, essas opções, que são os fields, que a gente vai ver lá na hora de criar um projeto, é legal tu utilizar para poder depois, na query, localizar rapidamente isso, tá? Então, tarefinha feita, muda aqui as regras, regra funcionando, tudo certo. Consigo trabalhar a nível de board, e aí a nível de board nós temos aqui, por exemplo, desenvolvimento. E aí o primeiro conceito aí, que também é um conceito novo do DevOps, veio há pouco tempo, e eu já até abri um chamado lá no Gira, porque isso ajuda demais no dia a dia, que é o split de colunas. Então eu tenho aqui o do e done, e por se tratar de uma boa prática que combinava muito com os times que eu trabalhava, a gente sempre quebrava aí em colunas onde existe uma ação em duas, né? Onde eu estou fazendo e o que já está feito, né? Colunas aguardando aqui, eu não coloquei como split, mas também é bem tranquilo. Então, temos as colunas, tu pode navegar entre elas aqui, só arrastar. Ah, eu não estou conseguindo porque está dando um erro. Vamos descobrir qual é o erro que está dando. Olha lá, ó. Story Points. É uma regra que eu configurei para vocês. Então, tipo, eu crio condições no meu projeto onde eu digo assim, eu só posso mover uma atividade do meu backlog da sprint quando eu tiver os pontos de história determinados, porque os coleguinhas lá não estavam fazendo na planning ali, medindo os pontos de história. Então, cria uma regra e tu atrapalha, né? Porque tu acaba engessando o processo. Foi o que aconteceu agora, eu já tinha até esquecido, ó. Mas eu arrastei aqui, tá com erro. Já vem aqui, coloco os pontos e tá tudo certo. Passei no teste, ó. Beleza. E aí ela pode seguir aí até o fim do trabalho. Um ponto importante para destacar é que a partir do momento que o DevOps nos permite customizar muita coisa, ele também nos ingessa em outras, né? Então, assim, ele tem uma estrutura de status que eu não consigo alterar, que é o new, ativo, in plane, in progress, né? Enfim, algumas questões deles a gente não consegue mexer, mas dá para se adaptar e trabalhar tranquilamente, tá? Vamos lá, falamos das colunas, das raias, das regras e fechou aqui o board. Esse ponto aqui, essa tooltip,
é o nosso Dodge. Então, se eu tenho um Definition of Done configurado, posso fazer por coluna, ele vai sempre trazer uma informação, ou se tu quer recomendar alguma coisa para o time, está disponível, né? E esse contador aqui ao lado é o nosso WIP, é onde a gente configura o WIP e ele faz a contagem. E por natureza, o DevOps também não te bloqueia as colunas se tu está estourando o teu WIP, ele só te sinaliza e também te permite gerar métricas e mensurar dados. Tá? Vamos ver, fechamos aqui. Tá, beleza. Nossa, é coisa pra caramba, né? Como que eu configuro isso? Quer dizer, um projeto, quando a gente abre normal do DevOps, ele fica assim, ó. É o link. Ele te entrega o DevOps desta forma. Ó, new, ativa, resolvida e close. Padrão FIFA. Mas aí, como que a gente conhece toda essa gama de configurações, né? Nessa roldaninha aqui, ó, configure Team Settings. Aí ele traz tudo que vocês estavam visualizando antes dentro dessas opções. Então, vamos lá. Fields. Quais campos que eu tenho cadastrado hoje no Jira e que eu quero que apareçam dentro do card? Aqui é onde a gente estava vendo, classe de serviço, status, qual é a iteration path dela. E eu costumo deixar a iteration path aparecendo porque às vezes o pessoal entra errado no board, porque não gosta de trabalhar numa outra opção que eu já vou mostrar para vocês, e acabam trabalhando itens até de backlog. Isso pode acontecer. Se tu não configurar algumas regras, algumas condições, isso pode acontecer, né? Então, eu acabo deixando isso de forma visual. E aí, para deixar de forma visual, a gente vem aqui, ó, eu já tenho os que vêm do DevOps, e aqui no Field eu consigo buscar, aqui eu já tenho a classe de serviço, mas eu consigo buscar qualquer campo que eu tenha do DevOps, dentro que correspondem aos cards da atividade, né? Então, aí é uma série de opções que podem ajudar aí na visualização de vocês. E a mesma coisa vale para bug, né? Como eu estou trabalhando a nível de story bug de forma isolada, eu tenho essa configuração replicada aqui e eu tenho que fazer para os dois, tá? Ele não copia um do outro. Ok? Tá indo muito rápido? Não, tá bem de boa. Ô Léo, vou só tirar uma dúvida, aproveitar a sua pausa para o respiro. Você comentou que você pode botar aí as issues e você definir como você quer trabalhar os bugs, o que entra da sustentação e tudo mais. No Jira, por exemplo, eu tenho um projeto de Service Desk e eu tenho os projetos de desenvolvimento. São projetos distintos, né? O Jira tem o Jira Service Desk e tem o Jira Software, né? Que é a parte de desenvolvimento. E eles são bastante limitados em termos de conversar um com o outro. Você tem que fazer 1000 triggers para parametrizar uma coisa com outra. Então, coisas do tipo, se um cliente abre um SSD, porque a parte de chamados eu consigo fazer no Service Desk, e meu time identifica que aquilo não é um suporte, é um desenvolvimento, ele precisa subir para o time de desenvolvimento, ou eu crio umas triggers mirabolantes para que uma coisa replique no outro, ou eu faço na mão, e aí eu tenho problema sério para depois o cliente saber que aquilo está em desenvolvimento, está na fila de espera e tudo mais. No DevOps, como é que é tratada essa questão do Service Desk? Ele tem um ambiente, inclusive, para o cliente poder abrir um chamado? Quando tu falou em Jira Service Desk, é tipo um Zendesk, um Movidesk da vida? É uma ferramenta que o cliente mesmo consegue abrir o chamado? Exatamente. Eu tenho um portal do Jira, eu tenho uma assinatura do Jira, eu tenho o Jira, do Jira Cloud, né? Então, eu tenho o Jira Software, eu tenho o Confluence também, né, para a parte de Wiki, e tenho o Jira Service Desk, que é justamente para abertura de chamados. Mas não é tão amigável quanto o Zendesk. Pegando o exemplo que você colocou, o Zendesk, na parte de UX, é 1000 vezes melhor, até porque o UX do Jira é péssimo. Né? E aí, prepara a tua carteira, cara, porque a boa notícia que eu tenho para te dar tem tudo isso no Marketplace. Vamos às compras aqui, então, né? Vamos lá, pegar na prática aqui. O Zendesk tem integração com o DevOps, o Movidesk, que eu acho que é o Movidesk. Não. Eu não preciso ficar preso ao DevOps, eu posso usar um software. Entendi. Service Desk. Então, assim, cara, tem uma série de ferramentas e eu acho que
Não era o Zendesk, era outro. Vamos ver como é que anda a integração do Zendesk. Ele te permite até fazer, além da integração, até o reporte por e-mail ficar amarrado às histórias ali, que tu tá, as histórias dos bugs que tu está trabalhando dentro do teu DevOps, né? Uhum. Então, vale a pena tu dar uma pesquisada para ver se é aderente ao que tu precisa, né? E eu, antigamente, eu tinha no outro emprego um DevOps, aqui no DevOps, uma área, um projeto de sustentação. Que aí todo o meu nível 1 de sustentação passava por ele, e o que gerava desenvolvimento, o pessoal jogava num board, e aí tinha uma triagem de um N2, um N3, e aí sim ia para uma squad. Então tu consegue fazer toda essa gestão aqui, né? Mesmo que aqui nós temos projetos separados, eu consigo ter toda uma amarração dentro deles. Por exemplo, aqui no Lean, eu criei uma atividadezinha hoje, ó. Por exemplo, pensa que aqui é aquela estrutura acima que eu tinha comentado antes, né, que a gente pode fazer, né? Então, aqui, essa história workshop, ela está vinculada à pizzaria, que está lá no outro projeto, né? E aí tu começa a ter toda a rastreabilidade das informações. Legal. Beleza. Seguindo, então, gente, estilos, né? Onde nós vimos as regras, né? De cores que a gente pode customizar. Aqui eu tenho uma do Blocked, por exemplo. Vamos entrar nela, que é um exemplo legal, né? Então, aqui, pede o nome, qual é a cor que tu quer mudar o card, né? Aí, se tu quer deixar em negrito, itálico, sublinhado, enfim. E aí, quais são as regras, né? Então, aqui eu tenho, se tag contém Blocked, pinta o card, né? E aí vamos evoluir um pouco, essa aqui estava fácil. A flag do card parado, que acho que o Guilherme deu uma sugestão, eu não sei se o Gui já entrou, mas essa aqui é bem legal. Eu tenho um card que está aqui ocioso, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 dias parado, né? Como que eu faço para sinalizar o time e o PO, o Agile Master, enfim, quem for, que isso está acontecendo, né? Então aqui a gente consegue, já melhora um pouco a nossa query, e aqui eu falo, se eu tenho uma história de usuário que ela está ativa, porque senão eu pego a do backlog com status new e aí já melou tudo. Mas se eu tenho uma história que está ativa e que não tem a mudança de data de hoje para ontem, né? Aí já é as macros do próprio DevOps, ele já me muda a cor da tarefa. Como eu criei essas atividades ontem, né? E não virou 24 horas ainda, eu vou fazer um jeitinho, né? Aí vamos ver, ó. Essa atividade está ativa, né? E estava sem mudança de data lá. Já pintou a corzinha, entendeu? E deixa eu só remover isso aqui, porque vai me atrapalhar depois. E aí, a partir dessas macros, e isso está muito linkado àquele slide o slide que eu vou passar dos tutoriais do Esri. Tem todas essas informações lá. Tá? Léo, eu acho que no número você pode colocar 1 dividido por 5, por exemplo. 1 dividido por 5? Testa fazendo favor, vai dar 12 horas. Não é pegadinha não, Pode né? usar a função aí, tenho quase certeza. Vamos ver. Não. Cuidado com o Guilherme, não vai cair no golpe dele. Eu achei que era pegadinha, ele veio quietinho ali. Mas eu já vim preparado para o Guilherme aqui, ó. Vamos catar. Aqui, ó. Eu não sei se está muito pequena a tela aqui, ó. Mas são essas as opções que a gente pode fazer de regra por estilo. Prioridade, esforço, o negócio da questão da data, né? Mas divisão ali eu nunca vi. Pelo menos eu nunca atuei. Essa contrabarra aqui é possível. Eu consigo fazer a distinção de área PF, usuário, time, e aí consegue quebrar um pouco, mas dessa forma não. Deixa eu minimizar. E aí deixa eu tirar esse negocinho aqui que não ficou legal. E aí, fechando aqui as regras de cores, além de que vocês viram alguma dúvida, acho que bem tranquilo, né? Ó, style rule, cria, muda a cor e aí sim trabalha. Tá? Eu só vou dar um cancel, que senão ele não vai deixar eu salvar depois. Tag colors, além de cor de card, eu posso ter cor de
tag. Então, quando eu coloco uma tag aqui na história, na tarefa, ou o que for, tem algumas sugestões também que eu já tinha usado, ele já muda aqui a cor da tag, tá? Ele está pegando a regra do azulzinho ainda e o card era para ter ficado vermelho. Vou mudar isso aqui. Ó. E aí ele já pega a regra da tag e a regra do impedimento que eu tinha configurado ali nos estilos. Bom, aqui bem tranquilo. Anotações. Cara, aqui é para te ter a visualização de anotações dentro da atividade, vinculada à tarefa, ao Git. Quando tu cria um projeto, ele pergunta qual é o Git que tu quer usar, ou se tu quer usar o VSTS. Quando tu cria a organização, ele te pergunta qual é a integração que tu vai fazer, se é com GitHub, GitLab, enfim, ele já te dá essas alternativas. E também tem lá no Marketplace as opções ali para te fazer as compras dos teus apps, tá? Evoluindo aqui, colunas. E aí aqui a gente viu todas aqui a configuração de todas as colunas que a gente estava acompanhando antes. Eu posso ir incluindo colunas conforme a minha necessidade, né? E encerrando e fazendo manutenção, esquerda, direita, enfim. Aqui eu posso fazer todo o trabalho delas. A primeira coluna eu não posso alterar o status, ela obrigatoriamente tem o status de new, que é o ponto de partida do DevOps. Mas aí aqui em desenvolvimento, por exemplo, que podia ser alguma fase de prototipação, o que for. E aqui é o split das colunas, que foi a melhoria que entrou há pouco tempo, e eu gostei bastante, inclusive, que tu vai separando ali a coluna. E também o status, né? Até o bug está com erro aqui. Quando a história cai na coluna de desenvolvimento, automaticamente o status fica ativo, né? Quando o bug cai na coluna de desenvolvimento, fica ou não ativo, né? Isso aqui, é aqui que a gente configura, tem o resolve também, enfim. Aqui fica a informação no definition of done que apareceu ali na coluna, então conforme tu vai preenchendo, ele vai criando essa tooltip ali depois para consulta, tá? E de configuração das colunas é isso aí. Depois disso, swim lanes, é aí que a gente pode trabalhar em linhas, as raias, né, de atuação. Também, ela não pega atividades que estão como new, ela só pega de ativo para frente, e aí tu consegue configurar aqui as linhas de atuação, e tu obrigatoriamente tem que ter uma default, que não precisa nem ter nome, né, mas aí é a linha principal ali do nosso board. Ordenação dos cards, né? Se eu quero, quando ao jogar um card para a direita, que ele caia exatamente aonde eu arrastei ele, ou que ele caia sempre no topo. E aí aqui que faz essa configuração aí para o pessoal que gosta de usar algumas metodologias diferentes. Aqui em status, isso serve para a gente personalizar como que fica um status das raias, principalmente ali. Ele cria essa reguinha aqui e vai te dando os indicadores, né? Pensando que tu tem várias réguas e tu não necessariamente precisa trabalhar com elas sempre abertas, né? Ele vai criando esse contador e te notifica. Backlogs, aí também eu quero visualizar o meu backlog, o meu board aqui do backlog como eco, feature, história. Se eu tivesse um nível acima, como eu comentei, também aqui estaria disponível. Working Days, aí tu consegue dizer quantos dias, né, e quais dias da semana o teu time trabalha. Isso depois tu pode fazer uma gestão de capacity dentro do próprio DevOps. Aí tu diz, eu trabalho, sei lá, segunda a sexta e o meu time de desenvolvimento, meu desenvolvedor Caio trabalha 5 horas por dia e o Guilherme 4, entendeu? E aí, conforme tu for montando a tua sprint, usando o capacity, ele vai te ajudando nessa gestão. E o Working with Bugs é onde a gente faz essa associação ou não dos bugs dentro da história, tá? Deixa eu salvar aqui. O bug até sumiu, voltou lá para o backlog, ficou solto, sem pai nem mãe, e aqui ele já aparece para mim criar, dentro da própria história, os bugs, tá? Dúvidas? Fechamos aqui o nosso board. Sem dúvidas por hora.
Sem dúvida. Então vai estar grande essa lista aí, hein, cara? Já tirei várias dúvidas de passagem e nem estou usando as perguntas que o Guilherme mandou, que era para fazer as difíceis, hein? Ah, as pegadinhas? É. Tá, eu tô tentando manter um ritmo saudável, tá? Às vezes eu acelero muito, mas vai me interrompendo aí. Não, beleza, também tá legal. Tá. Fechamos aqui, então, board, backlog, os work items, que vocês viram que não serve muito para muita coisa, e parte legal também aí, sprints, né? Então, tipo, como que eu posso trabalhar diferente do board? Que nem assim, eu tô vendo a minha história, a minha pizza 4 queijos ali, que tá até com impedimento, que ela tem 3 tarefas, né? E aqui eu só visualizo o status da história, né? Nos dá uma visão mais acima. E como que eu consigo desmembrar isso, imaginando que o meu time trabalha dentro da história com várias tarefas técnicas, né? Ou alguns bugs ali, as issues, ou defeitos, seja o que for. Como que eu consigo gerenciar dentro da minha sprint esse controle e o time também se auto-organizar, porque fica confuso. Imagina se eu tenho uma atividade que está em teste, aí ela ficou blocked porque surgiu uma série de erros e o pessoal registrou os erros aqui no card, o defeito ou uma task, o que for. Como é que eu devo ver isso aí, né? Como é que o pessoal enxerga essa visualização, né? O sprint ajuda bastante, tá? Então, aqui, quando a gente acessa a primeira vez, ele geralmente vem com um backlog aberto, tá? Eu demorei um tempão para achar essa opção. E aqui em Taskboard, ele me traz as histórias e as atividades que estão associadas dentro da história. E aí me traz um board que eu consigo aplicar várias regras igual o board anterior, né? E eu consigo ter a visão só da sprint e por card. Então, imaginando que eu tivesse vários cards aqui, eu poderia estar até fechando eles e visualizando só o que for do meu interesse. E aí aqui sim as histórias, as tarefas ou o que for associado a ela vão navegando aí a nível do board, tá? E tu consegue evoluindo aqui. Eu não sei por que eu não consigo resolver, mas depois a gente descobre. Mas é isso, a diferença do board para sprint é essa. Eu não consigo selecionar duas aqui eu trabalho mesmo a nível de sprint, né? E facilita um pouco aí o controle. O capacity que eu comentei está aqui, dentro da sprint. Eu posso tem várias opções, né? Desenvolvimento, deploy, design, tananana. O Leonardo, Days Off 0, porque a gente marcou lá, se eu não me engano, é porque a gente marcou os dias úteis, tá? Isso eu não lembro de cabeça. E aqui a capacidade por dia. E aí tu vai montando aqui o teu controle. Salva essa, Léo. Salva essa para mostrar como é que fica aquele board lá dos horários. Sei. Que isso ajuda demais lá no Taskboard. Aí você tem que selecionar lá em cima, acho que é na configuração, se eu não me engano, lá direito. Não, para aparecer do lado de... Aqui? Não, nessa não. Acho que é o outro ícone. Assim, não, do lado, esse acho. People. Coloca Planning. Planning ele abriu do backlog. Não, é o outro. Work Details. É um deles aí. Esse aí, ó. 0 de 42. Que essa daí, coloca muitas horas em uma tarefa daquela lá. Coloca, sei lá, muitas. Não, remaining. Coloca 80. 80? Ultrapassar. Aí quebrou, tá vendo? Por exemplo, ele só tem 42 horas disponíveis de 80. Aliás, ele só tem 42. A tarefa tem 80 horas de 42 horas disponíveis na sprint. Ah, legal. Ele informou quanto tempo falta e aí estourou o tempo que a gente tem de sprint, né, no caso. É isso? Aí você consegue olhar para a pessoa, né? O ruim disso é que você tem que deixar todos os cards com nome, né? Então, associado. Lá na planning, você já tem que falar assim que o fulano, beltrano, ciclano está fazendo a tarefa ABCD. Aí ele usa isso daí para calcular. É interessante, você consegue ver, não, o Leonardo tem 40 horas planejadas, mas o sprint só tem 20 no total. Então, assim, tem que dividir as tarefas dele, né?
Eu confesso que eu nunca usei, Gui, assim, no dia a dia, o Capacity. Nunca... Até porque para nós sempre foi atividades sem vínculo, né? E o pessoal puxando a toque de caixa. Mas é bem E ali legal. no topo também você pode puxar por história também. Eu não gosto por pessoa também, não. Ali no personal, no topo lá, Aonde? do lado da Sprint 1. Aqui. Aí, você pode colocar, acho que tarefa, não é? Não, como é que é? Eu acho que não é aqui em Type que tu visualiza... Ele muda o filtro. Se você vê as histórias em vez da pessoa ali do lado direito, ele agrupa diferente. Ah, deixa quieto. Beleza. Mas aqui desse board ficou claro para vocês? Ficou tranquilo? Tirando aí essa colocação do Guilherme. Vamos ver. Fechamos aqui Work Items, Board, Backlog, Sprint, Queries. A gente pode ver em seguidinha. Delivery Plans. Eu já criei um ontem, mas, cara, aqui basicamente tu monta um plano aí de entrega e tu consegue escolher a nível de história, de épico, de feature, e aí tu consegue ter o acompanhamento aqui dentro do que está planejado, né, das sprints. Um pouco parecido lá com feature timeline, com epic timeline, sim, parecido. São recursos diferentes, eles são aplicativos diferentes. Né? E o portfólio, mesma coisa. É um conceito parecido com o outro, só que esse é uma versão beta. E quando tu tem muito, eu nem vou criar aqui, mas quando tu tem muitos dados, cara, ele dá até uma travada ali, desencadeia as informações, fica bem ruim de conferir. Bom, superamos aí a primeira parte, que é o overview do DevOps. A gente pode agora criar um projeto, um processo, e aí trabalhar mais a nível também de fields, né? Os campos. Qual é o campo que eu tenho dentro da minha história? Aqui eu tenho descrição, critério de aceitação, discussão. Aqui eu posso ainda dar um arroba e chamar o time, ou chamar o coleguinha. Planning. Eu não quero pontos de história, eu quero, sei lá, o conceito lá que o Gui falou esses dias, do must have, né? Posso trazer para cá serviços diferentes. Aqui eu trouxe a classe de serviço para a gente configurar as atividades, pode criar outros filtros também. E isso tudo a gente vê lá no cadastro. Vamos lá? Voltei para o menu inicial, projetos aqui, e embaixo eu tenho Organization Settings. Aí aqui já é um pouco diferente. Aqui eu tenho o nome da organização, eu consigo ter um pouco de logs ali, de acessos, de modificações de projetos, uma série de informações. Quais são os projetos que eu tenho hoje? E aqui eu posso criar um novo projeto também, mas a gente não vai criar agora porque é melhor criar antes do processo, tá? Questão de uso, de compra, de auditoria, do que está sendo feito dentro do DevOps aqui, todos os logs que ele vai gerando, as mudanças que a gente está fazendo, o uso. E aí até comentei, né, a questão de eu ter um DevOps para uso pessoal e para teste. Cuidem que vocês deixam o cartão de crédito vinculado e se estourar ali os 2 GB, se eu não me engano, começa a já entrar na fatura do cartão e entra em dólar, tá? E aí não é legal. Extensões, então aqui quando a gente pede uma extensão no Marketplace, cai nesta seção para fazer uma aprovação, né? Se não é eu que tenho acesso, quando eu peço, ele mesmo já entende e já autoriza. Mas aqui onde tu faz os pedidos, cai nessa parte do DevOps, tá? Active Directory não precisa. Permissões. O próprio DevOps nos traz alguns grupos pré-definidos, né, onde eu tenho a parte dos administradores, o pessoal que cuida de build, os stakeholders não ficam aqui, eles já têm uma configuração própria, mas, cara, além desses grupos, a gente pode ter os nossos próprios, né, vinculados a algum projeto, alguma organização. Eu vi uma pessoa diferente aqui, estranhei. Algum projeto específico, mas quando a gente cria o projeto e inclui as pessoas, automaticamente elas já vão se enquadrando ali dentro do projeto, né? E para te dar um acesso mais administrativo, tu tem que entrar nessa configuração e permitir, tá? E aí, só para conhecer as permissões de grupos ou de pessoas, pode fazer específica. Primeira parte aqui, mais principal, de criação e delete de projeto,
a parte dos boards, né? Se eu quero mexer em processo, deletar um campo da organização. Então, são funções bem administrativas aqui, que tu vai podendo permitir ou não permitir os acessos, tá? Isso pode ser feito por grupo e por pessoas. E, por fim, processos. Aqui nós temos os processos que o próprio DevOps já nos traz nativo, que é o básico, né? E alguns tipos de work items, né? A nível de backlog. Lembra, cara, que a gente falou sobre um nível acima de backlog, um top level? É aqui que a brincadeira funciona. E aí tem o Agile, que eu particularmente uso mais. Tem o Scrum e o CMMI, tá? O Scrum só para caráter de informação, diferente lá do nosso projeto ágil. Ele aqui trata a história de usuário com os PBIs, né? Aí a issue que ele tem lá disponível é um impedimento, feature, épico, bug, enfim, quase o mesmo nível ali de história, tá? Só muda algumas coisas. E aqui a nível de backlog, dos levels que eu posso visualizar, épico, feature, história, task, enfim. Deixa eu voltar aqui. E aí dentro do processo ágil, a gente vem aqui nessa opção dos 3 pontinhos, é possível criar um novo projeto já vinculando aqui o processo Agile, mas eu vou criar um processo novo. Então, aqui. Vamos botar o processo Clube do Ágil. Create Process. Já criou, e agora para mim customizar ele, acesso. Primeira opção, Work Items padrão daquela estrutura de Agile, né? Então eu não consigo mudar aquilo, mas aqui eu consigo personalizar. Então, falamos bastante de eco, de bug, de feature, falamos ali a questão de LPM, se tu quer ter uma estrutura acima de epic para fazer um controle dos épicos entre as squads e entre os projetos, é aqui que a gente cadastra, tá? New Top Level. E aqui no New Top Level é bem simples. Pode botar uma corzinha. E aqui ele já te mostra, ó, tem um work item aqui no backlog dando sopa, né? Eu posso criar um novo work item já aqui. E escolher o símbolo para ele. Eu não vou criar agora, porque senão ele vai ficar atrapalhando lá no nosso backlog, tá? Mas é aqui que tu cria e ele já entra automaticamente aqui em cima, tá? E aqui só traz os projetos que estão ativos para o processo e não tem nada. Ainda a nível de épico, bug, feature dos work items, eu posso criar novos, né? Igual a gente viu ali no backlog level, só que vão ficar disponíveis aqui. E para a gente começar a personalizar os nossos work items, é só acessar eles. Por que não está entrando? Espera aí. Agora foi. E aí eu entro dentro da história ou do bug, e aí começa a brincadeira legal, que aqui eu tenho new field, new group, new page. Então, toda aquela interface do DevOps eu configuro por aqui. Então, eu tenho aqui eu tenho os grupos, as páginas, perdão. Aqui eu tenho os grupos. E aqui eu tenho os fields dos grupos, que nem assim. Tinha lá o classe de serviço, né? Foi aqui que eu cadastrei. Então, para cadastrar, vem new field, escolhe um nome. Até aqui, Caio, estava testando antes, Zendesk, changelog, enfim, aqui a gente cria um novo filtro, né? Sugestões, pizzaria. Vou botar aqui, pizza. Não, melhor, cerveja, que vai o gatilho lá do nosso projeto antigo. E qual é o tipo desse field, né? Então, se eu tenho aqui de texto de uma única linha, se eu quero ter um campo de texto maior, se eu quero fazer uma lista, seja numérica ou seja ela para mim selecionar ali alguma palavra, né? Então aqui questão do numérico, aí eu faço aqui das palavras, aí sei lá, APA, IPA. E isso depois fica disponível lá para a gente selecionar, já nos ajuda a rastrear, ter uma rastreabilidade das atividades e por aí vai, tá? E ainda dentro dos fields, opções. Eu quero que esse campo seja obrigatório,
e aí ele vai ser obrigatório desde o momento que tu abrir a atividade e não condicionado a alguma regra, né? A atividade está aguardando um status de new para active, só fica obrigatório quando muda o status, né? E aí por diante, né? Permitir acesso aos usuários. Essa opção eu confesso que eu nem faço ideia do que serve. Nunca tive nem a necessidade de buscar ela. E aqui, como a gente tem uma lista, ele nos traz aqui, se caso eu queira deixar alguma opção default. Deixar em branco, não tem problema. Label, o nome do campo que vai ficar na tela, porque eu posso criar um campo, né, e dizer para ele qual é o label que vai ser exibido dentro ali do layout da história do usuário, do bug, né, em qual seção que ele vai ficar, né, da página ali, primeira página, detalhes. Eu costumava, em alguns projetos, criar uma página ali, anotações do projeto. O pessoal gostava muito de fazer ata de reunião, criava uma página ali vinculada e personalizava, né? Página e qual é o grupo, né? Aí o grupo tem aqui a parte da classificação, deixa eu abrir, e da planning, que estão disponíveis, tá? O deploy, development e o trabalho vinculado não estão marcados. Aí eu ponho aqui, quero que fique na planning, né? Ou também crio um grupo novo, já coloco ele aqui para rodar dentro da história. Tá aqui a opção. Vou marcar aqui. E aí já entra o campo disponível, já está valendo lá no board, e assim que tu mexer na história, ou na tarefa, no work item que tu customizou, ele está valendo, tá? New Group é bem parecido, a diferença é que eu posso escolher se ele fica ao centro, ao lado e ao canto, né? Em qual disposição de tela que ele vai ficar. Ele ainda te pergunta qual é a página, aqui da questão das abas, e o nome. E a page, simplesmente cria a página e ativa aqui do lado. Bem simples aí de controle. Os states, quais são os states da história de usuário, né? Então, eu tenho aqui os states padrão do DevOps e eu posso incluir novos estados dentro aqui dessa estrutura do in progress, né? Do new e do completed, e aí mudar ali, eu quero que tenha um status de planning, um status de, sei lá, prototipação. Enfim, tu pode ir customizando a história de usuário. Depois, no bug, tu vai fazer igual, na task, tu vai fazer igual, e aí tu vai desdobrando ali as regras, tá? E falando em regras, estamos nas regras aqui, tá? Aqui a gente pode criar uma regra vinculada a essa configuração toda do processo e da história de usuário. E aí, eu até tinha criado uma regra bem legal para a gente ver, que era a regra dos pontos de história, mas só para exemplificar, né? Points. Então, quando eu tenho um work item criado, quando eu tenho um item que mudou de um status, né? Quando eu tenho um item que não mudou, enfim, aqui tem uma série de condições que a gente pode brincar, tá? E a partir disso, a gente gera ali as obrigatoriedades no board, no campo, enfim. Ué. Foi. E aqui, quando o work item saiu do status, active, né? Então, limpe o campo, bloqueia, só deixa a leitura, deixa o campo obrigatório, e aí a gente vai desdobrando uma série de opções aqui bem legais para fazer dentro do nosso board, né? Isso reflete lá depois no board, no dia a dia de do pessoal. Deixa eu ver. Fechou. Alguma dúvida referente a essa estrutura de configurar campos, regras, processos, grupos, páginas? Acho que aqui a galera tem bastante insight do que pode modificar e personalizar, né? Porque já abre um leque de opções bem legal. E muito mais amigável do que o Gira para fazer essas criações. No Gira eu não conheço. Não, o Gira é uma aventura, você criar um campo, associar o campo, criar os parâmetros de segurança daquele campo. É pouquíssimo amigável. Ô, Léo, Oi. Uma coisa interessante também ali nos states, que quando você vai criando os estados também lá,
ele usa esses ativo e resolvido para calcular os lead times também. Então, se você Boa. criar vários, né? Se você criar novos aí também é importante, você coloca no estado correto, né? Tipo assim, o teste tem que ser em progress, por exemplo. Uhum. Para não É meio perder a óbvio, referência. mas o default é proposed, né? Aí você Sim, coloca tudo como proposed e tal, aí não calcula os tempos direito. perfeito. Perfeito, é isso aí. E aí não vai te dar os resultados lá na Dash e aí ferrou tudo. É isso aí. Ele te monta um padrão para te também não fazer muita besteira, né? Para te seguir e para te poder usar todo o outro propósito do próprio DevOps, né? Ele vai te induzindo a isso, né? Aí é chato a questão de você não poder converter um projeto, né? Então, assim, você tem um projeto de Agile, por exemplo, você não consegue converter ele em Scrum e vice-versa. Tu diz o projeto? Volta lá no processo, na raiz do processo. Tá vendo ali, por exemplo, você tem o Agile, aí você tem o Agile Custom 1 e o Agile Custom 2. Se você tem um projeto no Agile Custom 1, você consegue mandar ele para o Custom 2 e vice-versa. Perfeito. Mas você não consegue mandar ele para o Scrum ou para o Basic. Porque toda a tua estrutura de work items e campos cara, um monte de coisa já está feita diferente, né? E aí ele se perde legal, realmente, não vai. Não se perde, nem deixa fazer. Mas, pô, é legal tu conseguir ter o teu processo customizado, né? E os campos aderentes ao que tu precisa, né? Isso é bem bom. Léo, só uma pergunta, eu não sei se tinha passado no iniciozinho também. Quais são os plugins mais interessantes que você usa? Eu usava muito de Definition of Done lá e o de Task List dentro do card. Para te ter um checklist de... Isso. Para você não ter que criar tarefa, entendeu? Que gerenciar a tarefa dá um trabalho danado. Assim, eu acho que dá Sim. muito trabalho quando o time vai criando um monte de tarefa e ele não coloca detalhe na tarefa. E se ele colocar detalhe na tarefa, perde. Então, eu gosto muito, assim, de usar a história como um todo. Você tem alguma coisa para escrever, algum detalhe, coloca lá na história, né? E Sim. a história tem um checklist, evitar trabalhar com task, assim, geralmente eu evitava. Eu fazia o diferente, a gente trabalhava bastante com task, bastante. E aí o pessoal já tinha meio que o seu checklist ali, né? Então... Uma tarefa aliás, uma tarefa é um item seria tipo um item do checklist, né? Exatamente, exatamente. Isso aí. Porque, por vezes, o pessoal, sei lá, estava construindo uma tela, essa apresentação aqui, esse slide, né? Aí tem que botar feature, o delivery e o time logging. Aí o pessoal criava uma task para cada um, e se desse problema no delivery, ele recusava, o tester já notificava via task, né? Para o cara corrigir, né? A gente fazia, numa das empresas era assim, o pessoal trabalhava na task a qualidade. E quando era algo que sei lá, eu não conseguiu nem entrar na tela, aí ele abriu uma issue, um bug, enfim. Mas ele fazia esse controle. Como que funciona esse time logging aí? Cara, esse time log já foi muito bom e eu tentei instalar de 2020 para cá e em alguns DevOps ele está dando algum probleminha. Tanto é que se tu navegar ali nos chamados abertos, até tu vai ver uma que eu fiz esses tempos. Ele faz todo o controle de horas dentro das atividades, das histórias e do que for, né? Então, tu consegue, além de fazer o apontamento das horas, também fazer o apontamento do tipo daquela hora. Se aquela hora foi uma planning, se foi um desenvolvimento, se foi uma reunião, né? Tem lugares que gostam de fazer muito microgestão, né? Então, ou, sei lá, tu tem um grupo de terceiros no teu time, né? Como que tu presta conta? O time log serve muito bem para isso. Eu não tirei um print de como que ele fecha ali, te dá uma visão mensal, mas ele te pega na visão mensal a squad, os projetos, os work items que o cara trabalhou, o tipo de apontamento que foi e as horas. É bem, bem legal. Isso é nível de tarefa? Tudo, tudo. Tarefa, história, Assim, você bug, tem mas que aí... entrar lá falando assim, eu trabalhei 3 horas nessa tarefa, ou ou ele pega o tempo que você moveu o card?
Deixa eu Não. ver se o meu time log está ativo aqui. Eu acho que não. Vamos ver. Pode ser na 1. Que aqui na tarefa, será que vai funcionar alterando? Vamos ver aqui. Que bom que não tinham nomes explícitos. Não tem. Quando tu habilita essa extensão TimeLog, ela fica uma guia aqui do lado de details. E aí o cara clica aqui e aí abre essa interface para fazer o apontamento. Bem isso aqui, ó. Ele abre. Aí ele coloca quantas horas, né? O dia, pode fazer retroativo ou não, tem uma configuração para isso. A classificação da hora, um comentário e dá um edge. Aí ele vai consolidando. E essa consolidação, se tu for buscar alguma métrica depois, ou algum relatório, ou qualquer coisa, tu pode buscar como completed, se eu não me engano, que ele adiciona esse horário como completed. Tá aqui, ó. Não, nem tinha visto no print. Capite? Legal, obrigado. Bueno. E aí, galera, mais alguma dúvida? Sugestão? Ah, era assim na minha empresa, podia ser assado. Estou para vocês. Terminamos Se aqui o gira, nosso... podia ser DevOps, pode ser assim. Fica um sentimento, né, Caio? Eu não sou entusiasta do Gira, então eu não sou a melhor pessoa para opinar a respeito dele. Isso que eu não entrei em toda a parte de pipelines do repositório, toda a gestão de código ali, de versão de build, pull request que ele faz, tá? E é uma área que eu nem domino para chegar e abrir para vocês aqui, mas quando faz essa conexão do DevOps, do que ele já tem, que vocês estão vendo hoje, com a parte de código, cara, fica fantástico. É bem legal. É bem legal mesmo. Mas beleza, vamos criar um projeto. Eu não sei como que estamos de tempo. Já temos alguns minutinhos. Tá. Eu vou só entrar em projeto. A gente já viu bem backlog ali, que no Excel talvez a gente ganhe algumas dúvidas, tá? Mas no projeto, então, aqui eu crio uma squad Cambir lá, que é a nossa squad inativa que eu tinha com o pessoal do Clube do Ágil ali. E aqui eu vinculo o processo. Uma dica, cara, quando tu criar um processo, coloca esse processo como default. O que o Gui falou é verdade, tá? Aqui, no caso, nem se aplica porque eu estou dentro das configurações Agile aqui e os outros estão desativados. Mas se o Basic está configurado aqui e eu crio o Basic, eu saio mexendo, ou o Scrum, que é parecido com saio mexendo, eu não consigo virar depois o processo e, cara, já perdi tempo por causa disso, tá? Então, quando tu cria o processo... Gira até um por time quase, sabe? Um por squad, tá? Quase que deixa 1 a 1 também. Tipo assim, tem uma tribo ali, né, que trata de coisas parecidas, né, de produtos parecidos, beleza, mas é melhor assim. Mas ok, vamos lá. Ele tem uns plugins também de retrospectiva, tem plugin de retrospectiva, Do tem poker. plugin de planning poker, tem vários plugins interessantes. O de poker é legal que tu faz a mediação, ainda mais agora em pandemia, né? Tu faz a mediação e a nota que vocês confirmarem, ele já dá já insere na própria história. Já fica tudo bem amarradinho. Tem muita coisa, cara. O pessoal que usa Gira e está pensando em trocar e começar a olhar o marketplace e principalmente o que é gratuito vai ficar tentado. Bom, a parte do versionamento e create. Aí já entrou aqui mais uma squad, a Cambir. Vamos ver se ela aparece para mim aqui na nossa página principal. Opa, mudou um pouco, né? Então aqui, como a lista aumentou dos projetos, essa listinha aqui ela vai subdividindo e aqui sempre vai aparecer o que eu estou acessando por último, tá? Então vamos localizar Cambir. Mesmo lance, estatísticas do projeto, né? Aqui ele me dá acesso ao board repositório porque eu não desabilitei, tá? E aí aqui no board, mostrando para vocês como é o projeto cru ali do DevOps sem ser customizado, tá?
E agora, para esse projeto, como a gente ficou bastante ali em backlog, em board e tal, vamos para o Excel? O que vocês acham? Tá. E no Excel, eu disse que eu não ia ficar em PPT, mas eu vou apelar um pouco, tá? O Excel, para a gente poder fazer essa conexão com o Office, com o DevOps, a gente tem duas ferramentas aqui, tá? E a principal delas é o Azure DevOps Office Integration. Este cara aqui é o cara que vai te fazer o link com o Excel e com a tua organização do DevOps, tá? E aqui é só, na verdade, um tutorial de como trabalhar planilhas, enfim, tem umas dicas bem bacanas, tá? Mas vamos lá. Instalando o Office Integration, quando a gente abre o Excel pela primeira vez, eu só vou fazer por print, que no meu já está um pouco diferente. A gente tem aqui em Team nova lista aqui. E quando tu não está conectado a um DevOps, ele te pede aqui a conexão, tá? E, cara, basicamente é tu pegar e colocar aqui no campo de busca, tu dá um add, busca a organização, copia e cola o endereço do teu DevOps, tá? Não tem que mexer em porta, não precisa. Aí ele vai te pedir autenticação, ele vai te identificar, vai perguntar, é tu mesmo, tem a mesma conta, tá tudo certo. E aí aqui ele localiza, né? E tu fecha, dá um close, e ele já fica aqui disponível e carrega os projetos que nós temos, tá? E aí dos projetos que nós temos, vamos abrir aqui o Excel. Jogar para cá. Tá aparecendo para vocês o Excel aí? Estou conectado no Pizzaria do Ágil, tá? Deixa eu dar um refresh aqui. Eu estou no Teams, tá? Refresh para ver se ele não perdeu a conexão e tal. Não, beleza. Então aqui, quando eu conecto a primeira vez, ele fica desta forma, né? Eu tenho aqui o ID. O ID é um campo somente leitura, porque esse ID quem gera é o próprio DevOps. Eu já quebrei a cabeça tentando mudar isso, eu não consegui e desisti na época. O título da atividade, aqui nós vamos tentar... Qual é o tipo do work item que nós vamos dar o commit, o estado dela, tá? Ele só permite new porque ele ainda não tem nem ID. Então, vocês vão pensar assim, poxa, eu quero fazer uma migração de, sei lá, 500 atividades e eu já quero que ela migre com status. Tu primeiro tem que fazer a primeira rodada, faz o commit, publica, né? E aí depois tu consegue ir alterando isso, tá? E o assign to a mesma coisa. Ele, por enquanto, eu acho que... ele já me puxou, mas é porque eu acho que eu já estava conectado, tá? Mas é possível tu já fazer o vínculo das pessoas, porém elas já têm que estar dentro do teu DevOps da tua organização, senão não vai rolar. Aí, feito isso, dá um publish aqui, deu um erro. Vamos ver que erro é. Tem alguma coisa que não está sendo suportada. Vamos ver o que é isso aqui. E o legal... é que na prática, lembro da classe de serviço, isso aí foi culpa do Guilherme, lá que queria ver campo obrigatório, um monte de coisa, né? Classe de serviço, tá como campo obrigatório, então ele não deixa eu incluir a história, porque para mim incluir a história tem que ter a classe de serviços, né? E aí vai ser legal para a gente resolver juntos, expedite. Deixa eu dar um closer. Vamos ver se vai. Subiu. Subiu, já tem ID, tá? Vamos olhar aqui no DevOps. Estou no outro projeto. Acho que uma dica legal também, Léo, é criar as consultas, né? Então, por exemplo, você criar uma consulta tipo backlog, por exemplo, ou itens para refinamento, aí você deixa as consultas prontas que você exporta e trabalha só nela, né? Isso aí. Eu vou testar só, mostrar as colunas e depois eu mostro conectando, e aí é a opção ali se tu quer buscar uma query já existente ou se tu quer trabalhar com uma lista nova, né? Mas é bem importante. Aqui já está a atividade, já veio, tudo certo. Né? E além disso, o campo, o classe de serviço é obrigatório que a gente estava brincando, né? Então aqui, nessa opção do Choose Columns, eu consigo... Meu mouse está quase partindo. Eu consigo fazer
a inclusão desses campos, ó. Deixa eu puxar para cá. Foi. Ó, então aqui eu tenho o tipo de work item que a gente está falando e todos os campos que eu quero buscar desse work item, né? A classe de serviço vai estar lá embaixo. Tá aqui ele, ó. E ele já até me diz, ó, a classe de serviço é obrigatório. Edit Então... required. Você pode clicar no botãozinho embaixo também. Ah, melhor. Aí ele marca todos. Ó, foi tudo que é obrigatório, então tá na lista e não vai me dar problema. Ah, eu queria, além dessa lista, incluir aqui uma tag para dizer que foi migrado de um Excel, de uma outra planilha, coloca a tag aqui, tu consegue atualizar e ele já entra como tag lá funcionando. Bom, e é isso. Aí agora a gente pode ir trabalhando na lista e evoluindo ela, né? Escolhendo ali os campos obrigatórios e tudo. E fazendo os inputs via Excel, tá? E aí eu vou fechar este Excel aqui que funcionou. E vamos abrir outro. Em branco. Ó. Pô, cara. Ó. Vou vir em New List. Deixa eu puxar para cá. Ó, ele já me trouxe aqui. Ó, você está conectado nessa organização. Nós temos tais projetos, né? Escolha o projeto. Conecte. Vamos na Cambia. E aí foi o que o Gui destacou, né? Aqui ele traz, antes de tu entrar naquela lista, uma alternativa de tu buscar as tuas queries, né? E a partir das tuas queries, eu acho que não tem query nenhuma aqui. Tu trazer já uma lista pré-definida e, enfim, melhorar no teu controle. Ele não vai nem deixar confirmar. Mas, basicamente, de Excel é isso, gente. Tem que baixar a instalação, fazer o vínculo com Excel e depois que está conectado, só vai. Vamos fechar aqui. Alguma dúvida sobre isso? Obviamente Fácil, ele deve né? ter conexão com o Power BI também, né? Tem Para integração. Excel, para montar dashboards de visualização, isso é bem interessante também. Que é outro problema que o Gira dá. Não tem a Power BI? Ele tem integração para o Power BI, e tem integração para Excel via plugin, né, que você pega lá no Marketplace. Como tudo no Gira custa $10, né, por mês. Tudo no Gira é $10 por mês, é incrível. E é um inferno para você levar os dados, decifrar os dados, porque eles não vêm traduzidos dessa forma. Você precisa ter um conhecimento da base do Gira bastante extenso. Eu já trabalhei com Gira Server também, tá? Hoje eu estou no Gira Cloud, mas eu já trabalhei com Gira Server. Então eu tive a oportunidade de ver ter acesso ao banco de dados do Gira. É de sentar e chorar. Não tem relacionamento, não tem nada. É bem triste. Bom, e da nossa agenda, passando o DevOps, eu ia falar rapidamente de queries, que isso é algo que não muda muito de plataforma para outra, e aí entrando aqui num projeto específico para tratar queries de outros projetos, né? Porque como a gente faz um LPM ou sei lá, uma área de PMO, né? O que nós podemos fazer? Eu trouxe já um exemplo pronto, aonde aqui no editor eu posso buscar uma história de usuário, né, independente do status dela, né, e aí eu começo a brincadeira, ó, que ela seja da sprint atual e que dessa sprint atual que seja do time da pizzaria do Ágil, né, e aqui, deixa eu dar mais um índio aqui. Ó. E aí aqui, vamos ver se já aparece o nosso amigo Cambir. A gente dá uma interação corrente. Todos esses macros aqui de arroba, informações,
vai ter na lista que eu deixei ali no PPT, tá? E isso ajuda bastante, cara. Ó, interação corrente ou essa à frente ou essa atrás, né? Se eu quero qual sprint que eu quero. E aqui eu busco o time, já entrou o pessoal da Cambira aqui para desenvolver lá a nossa cervejaria. E aí aqui tu executa e ele traz o que ele encontrou dentro dessa... Opa, aqui faltou só... Por boa prática, é bom juntar aqui a turminha, tá? E aí ele trouxe o que ele encontrou aqui e isso a gente vai navegando de várias formas, né? Tá, Léo, mas quando eu entro na minha squad, busco a squad da pizzaria aqui na cerveja, não aparece, tem que marcar isso aqui, ó, Query Across Projects. E aí ele te faz todo o rastreio entre projetos e não só do projeto atual. E aqui dá para fazer de tudo, dá para ver apontamento, sei lá, se eu quero saber das histórias de usuário, estão ativas na sprint atual. Igual correndo. E aí eu posso buscar só da... Ó, não marquei, já não foi. E eu quero saber só da ágil que em tags contém blocker, por exemplo. O que está impedimento na squad, nas squads. E assim vocês vão evoluindo aí, dá para brincar bastante. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Já falamos dos aplicativos. Vamos ver aqui. Tá. Beleza. E nesse link aqui da Microsoft tem todas as consultas de exemplo, né? Então, área e interação, quais são as marcas ali, as tags, né? Consultas, tu pode buscar por comentário, por discussões ali. Eu marquei, dei um @Caio, pedi para ele anexar um trabalho, não anexou, né? Tem como tu buscar essas informações. Falei de link anexo também é possível. Build, integração de teste, enfim, é uma série de... Não é só essas consultas aqui, tá? Ele traz um monte de apoio aí para essas buscas. E, pessoal, do que eu preparei para vocês, é isso. Muito bom, Léo. Eu gostei bastante, porque eu não conhecia o DevOps a fundo, né? Tinha uma noção do que a ferramenta oferecia, eu nunca trabalhei com DevOps. Mas eu trago a minha expectativa, né, em relação ao Gira e as dores que eu tenho do lado de lá, os descontentamentos com o Gira, e vi que aqui eu conseguiria resolver boa parte delas, né? Uhum. Provavelmente as que eu não enxerguei aqui para resolver deve ter alguma solução, né? Então, muito bacana mesmo. Gostei demais. Pessoal, alguma pergunta aí? Guilherme, você tinha uma lista de perguntas difíceis. Vai deixar isso para você fazer via WhatsApp para ele? Vai falar no privadinho comigo? Acho que ele amarelou, né? Não, tô vendo aqui se alguém vai desafiar, entendeu? Eu sou movido a desafios. Então eu queria agradecer a presença aí de todo mundo, agradecer ao Léo pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado, e deixar aí aberto aí a oportunidade para novas apresentações, Léo, que você queira trazer, novos assuntos. E a todo mundo que queira trazer algum conteúdo aqui para a comunidade, sempre muito bem-vindo. Beleza. Eu te agradeço aí, Caio, o pessoal do Clube do Ágil, desde sempre, né? Desde o meu reingresso na área de TI, junto com vocês, foi fantástico. Tem sido ótimo estar com vocês e seguindo aí essa evolução, né, do clube. Muito bom. Muito legal. Muito bom, viu, Léo? Faça outras. Valeu. Com certeza, farei. Obrigadão, muito pessoal. bem mesmo, cara. Foi bem completo, cara. Uhum. É muita coisa, né? Eu tentei passar de uma forma legal, mas, cara, é cansativo ali. Mas eu acho que para ter uma ideia inicial ali do potencial dele, acho que atendeu. Né? Muito bom mesmo. Vale até a pena, talvez,
Desculpa, Adriano. Pode falar. Vale até a pena, talvez, uma segunda também, Léo, focado, por exemplo, em métricas de Kanban, por exemplo. Dá para fazer umas coisas bem legais também. Uhum. Ou a gente faz uma batalha de rap. Léo do DevOps versus Lameck do Gira. Eles fazem tipo uma batalha de rap, uma batalha de repentes. Até assim, daqui a pouco, se vocês organizarem algum curso, alguma dinâmica que faça um board dentro do DevOps, que a gente consiga ter dados aí para fazer essa questão de métricas também, mostrar dados reais, né? Um pouco mais reais do que eu mostrei hoje, ia ser bem legal. Legal, vamos pensar nisso, sim. Muito legal, gente. Uma muito boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. E a gente se vê na semana que vem. Obrigadão, Léo. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, galera. Léo. Abraço. Obrigada a todo De mundo. nada. Obrigado. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.